No vídeo de hoje, vamos ver casos assustadores e surpreendentes, os quais são um mistério para a compreensão humana sobre o sobrenatural. Então não esqueça de deixar seu like, se inscrever e deixar seu comentário. Imagine perder alguém que você ama e anos depois acreditar ter encontrado o corpo dessa pessoa exposto em uma atração pública. Parece roteiro de filme de terror, mas para uma mãe norte-americana, essa história é muito real. O caso de Christopher Todd Eric é cercado por dúvidas, coincidências perturbadoras e perguntas que permanecem sem respostas até hoje. Christopher tinha apenas 23 anos quando foi encontrado morto em 2012, na casa de sua avó no Texas. Inicialmente, sua morte foi atribuída a problemas de saúde, porém, exames posteriores revelaram a presença de cianeto em seu organismo, mudando completamente o rumo da investigação. Mesmo assim, as autoridades nunca conseguiram determinar exatamente o que aconteceu: acidente, suicídio ou algo ainda mais sombrio. Com o passar dos anos, o caso foi sendo esquecido pela maioria das pessoas, mas não por sua mãe. Ela continuou procurando respostas, e foi durante uma visita a uma exposição anatômica em Las Vegas que algo inesperado aconteceu. Ao observar um dos corpos plastinados em exibição, ela sentiu um arrepio. Havia algo naquela figura que parecia familiar. Segundo seu relato, certas características físicas, marcas e detalhes específicos a fizeram acreditar que aquele corpo poderia ser de seu próprio filho. A ideia parecia impossível, mas quanto mais ela observava, mais sua convicção aumentava. Como o corpo de Christopher poderia ter ido parar ali? Quem o teria colocado naquela exposição e por quê? As acusações rapidamente ganharam repercussão. Entretanto, os responsáveis pela exposição negaram qualquer ligação com Christopher. Segundo eles, o corpo em questão já fazia parte da amostra anos antes da morte do jovem, tornando a hipótese impossível. Mas para sua mãe, aquilo não encerrava o assunto. Ela acreditava que ainda existiam inconsistências e continuou buscando respostas. Até hoje, não existe prova definitiva de que o corpo exibido pertencesse a Christopher Todd Eric, mas também não existe uma explicação capaz de eliminar completamente as dúvidas que surgiram naquele dia. Seria apenas uma coincidência cruel causada pela dor do luto, ou a mãe teria descoberto algo que ninguém mais percebeu? A verdade permanece envolta em mistério, e talvez seja exatamente isso que torne esse caso tão perturbador, porque às vezes os maiores pesadelos não nascem do sobrenatural, mas das perguntas que jamais encontram respostas. E você, o que acha dessa história? Coincidência ou algo muito mais estranho? Deixe sua opinião nos comentários. Essa filmagem mostra um grupo de amigos em um cemitério. O local exato não é informado, porém parece ser no México. Enquanto conversavam, um deles filmava o local e conseguiu capturar algo no mínimo bizarro. Veja. Sí, yo le forré la casa a Bella, la secretaria acá Benigno. Ajá. Le forré la casa a Benigno igual. A ellos les he cobrado. Ah, bueno, pero ellos tienen más dinero que yo. Ay, Vamos a ponerme como ellos. Menos con Benigno, que es español. Entonces, allá en un gato. No, los he cobrado baratos, se los he cobrado a 70 pesos el metro. Está 100 pesos. Cualquiera que usted le pregunte cómo cobra el metro, le van a decir. Porque se desengaña. Ah, bueno, lo cobran por peso, no por 10. No, pues, y es que si haya quien le va a pegar, le va a salir una base. Theodon postou em sua página o que ele acredita ter sido um encontro com criaturas de outro mundo, ou seja, extraterrestres. Veja seu depoimento.
O fato se deu em 2022, mais precisamente no dia 29 de outubro de 2022, quando eu e minha filha estávamos na sala por volta das 11 horas da tarde, assistindo uma TV. Eu estava vendo programas de noticiários de futebol e tudo mais. Minha filha estava no tablet ali do meu ladinho, porque ela estava com a rinite atacada, e ela estava no tablet e pediu para ficar comigo ali, certo? Porque criança ela não fica acordada, mas ela estava. E a época, o que aconteceu? Eu estava ali vendo a parada ali na TV, de repente comecei a escutar um barulho como se fosse um galão de água, não sei se vocês me entendem, quando a água começa a descer, vai blu, blu, sabe aquele barulho? Então, eu achei que automaticamente estava saindo do tablet da minha filha. Olhei para ela, falei com ela, ela falou, não pai, aqui não é porque eu tô de fone de ouvido. Aí eu olhei e falei, realmente tá de fone de ouvido, beleza. Passou, continuei vendo, ouvindo aquele barulho, assistindo a TV, ouvindo aquele barulho, assistindo a TV, fiquei intrigado, falei, caramba, de onde tá vindo isso? Percebi que tava vindo do lado de fora, na garagem. Aí eu peguei, levantei, abri a cortina. Quando eu abro a cortina, novamente eu volto meu olhar para a TV que estava à minha direita, e na TV estava passando um lance, eu olhei para a TV, só que a minha filha, de imediato, na hora que eu abri a cortina, ela pegou, olhou. Quando ela olhou, ela deu um grito e falou, pai, tem um ladrão com a cara derretendo lá fora. Aí eu falei, pô, como assim, ladrão, cara derretendo? Primeira reação de um pai, corre, filha. Ela correu pro quarto, primeira passa pela cozinha e foi pro quarto. E eu olhei na janela e não vi nada, minha janela é de vidro liso, não vi nada. Olhei pra TV de novo, quando eu resolvo olhar de novo, falei, pô, peraí, né, vamos ver o negócio direito, ladrão é ladrão, né? Aí eu peguei, olhei de novo, aquele negócio se formou na minha frente. Bem com esse barulho mesmo, fez se formou na minha frente. Como assim, Dom? Meu, o negócio era um espectro, não era um corpo físico. Oh, estou aqui e tal, não era nada palpável. Por quê? Ele se formou como se fosse uma fumaça mesmo na minha frente. Aí eu, diante daquela situação inusitada, peguei meu celularzinho velho, um iPhone judiadinho 6, antiguinho, coloquei no modo disparo, porque eu não tinha condições psicológicas, físicas, intelectuais de falar, para aí, faz uma pose, eu estou aqui te filmando, por favor, me ajuda. Para eu te ajudar também, não tinha como. Eu simplesmente peguei o celular, coloquei no modo disparo e deixei, tirando foto. Dei um passo para trás, quando eu percebo que uma face da janela estava aberta, só tava a cortina na frente, esse negócio serpenteando na minha frente, pegou e fez assim com o olhar, tipo, ô cara, e aí, mano, sai aqui fora, tá ligado? Se ele pudesse falar. E aí ele pegava e sumia, e voltava de novo. Isso ele repetiu por umas 5, 6 vezes. Mais ou menos que eu lembro. Aí ele pegou, foi de lado assim e tipo, sai aqui fora. Aí eu percebi e falei, esse negócio aqui é alguma coisa comigo, não é com a minha filha, não é com ninguém. Se ele tivesse entrado, ele já tinha entrado. Eu pego, dou a área, saio pra fora, passo pela cozinha, pego uma vassoura, porque eu não tenho arma, e eu podia pegar a faca, podia pegar a faca, mas na minha cabeça fez o quê? Eu peguei uma vassoura, peguei a vassoura, abri a porta da cozinha, que dá acesso pra essa janela aqui, olhei e não vi nada. Falei, pô, não tem nada aqui, vai embora. E minha filha lá no quarto chorando, junto com a mãe dela lá e tal. Aí eu pego e saio pela janela, pela porta, contorno, porque a entrada da minha garagem é assim, e depois faz um L pra esquerda, né? Tipo um L ao contrário. Aí eu peguei, olhei aquela situação pra fora, não vi mais nada, contornei, saí, ele tava rente à parede, perto da janela do meu filho, e quando a gente mudou nessa casa, era um barracão, a janela era alta, você entende? Aí eu pensei, ele vai entrar dentro do quarto do meu filho, vai entrar pela janela, catei a vassoura e bum no bicho. Só que aí ele tava rente à parede, só que ele já tava numa cor diferente, era cintilante, azul, misturado com roxo, laranja, uma coisa assim, muito louco. Aí eu olhei, ele olhou pra mim assim de lado, ele fez assim, ó, bem assim de lado assim. Sabe quando você vê uma bolha de sabão grande, gigante? Era tipo isso. Ele parecia uma bolha de sabão, não no formato da bolha de sabão redonda, não no formato de uma pessoa, só que da cintura pra cima. Esse negócio eu catei, pum, joguei a vassoura nele. Quando eu joguei a vassoura nele, ele foi desfragmentando no ar, assim, ó, ele foi sumindo. Como se você furasse uma bolha de sabão, ela derretesse, né? Bluf, ela saísse. Mas aí, o que ele fez? Ele foi desfragmentando no ar lentamente, assim. Em cima tinha uma luz. Não era uma nave espacial. Oh, tem uma nave espacial ali. Não era. Mas era uma luz, meio com uma espiral assim, e ele foi adentrando nessa luz e tchau, sumiu. Antes disso, eu peguei meu celularzinho iPhone, coloquei no modo disparo, assim também. Não, coloquei na câmera pra filmar. Quando eu cliquei na câmera pra filmar, o que acontece? A tela fica toda preta, começa a tocar uma música muito louca. Bagulho de... tipo uma coisa meio assim, eu falo assim, mesmo, porque era desse jeito, não tem como explicar o negócio pra vocês de outra forma. Era assim, tipo uma interferência de rádio, sabe? Quando você tá tentando sintonizar o rádio não pega. Aí eu corro pra dentro, porque meu filho mexe em tecnologia, né? Ele manja muito essas paradas aí em casa, aí ele tudo que resolvia sempre resolveu e tudo mais. E aí eu peguei, dei na mão dele o celular e falei assim, filho, põe na câmera pra mim, porque travou aqui, eu não consigo, eu preciso filmar um negócio. O que aconteceu, pai? Que barulho é esse? Porque tinha jogado a vassoura assim no telhado, aí em cima do quarto dele, no telhado, né? E aí ele ficou, pô, barulho, né? Aí eu peguei, voltei lá fora, não tinha mais nada. Corri de novo lá dentro, peguei o celular da mão dele, olhei, falei, putz, funcionou, mas aí lá fora não tinha mais nada. Aí ele pegou, foi acessar a câmera, quando ele foi ver as imagens, aí tinha um monte de imagem, um monte de coisa lá, e não tinha um legal, mas aí tinha 3 imagens. E essas 3 imagens ficaram comigo, certo? Nesse dia, eu peguei as imagens, comecei a ver as imagens juntamente com meu filho, deu um estado de choque assim muito grande, né? Eu fiquei nervoso também, palpitação, respiração ficou ofegante.
Mas eu não senti uma coisa ruim vindo desse ser, sabe? Eu senti uma coisa tranquila, assim, não foi uma coisa assustadora. A imagem, vocês vão ver aí na sequência algumas imagens dele, assim, meio cadavérico, assim, sabe? Fantasmagórica, mas não era nada de mal, sabe? Eu sentia aquele negócio pesado. Aí eu comecei a ver as imagens, tudo, meu filho também começou a ver as imagens, eu fui acompanhar noticiários, sites, tudo que fosse de notícia, falei, deve ter acontecido no mundo inteiro, deve estar pipocando isso daí. Aí eu não vi nada. A minha filha tava lá e meio com medo ainda, meio assustada, porque na cabeça dela era o quê, Alicia? Uma máscara que derretia, um ladrão? É, tipo isso. Uma fumaça muito estranha lá. É, mas tinha uma máscara, tipo, ela achava que era uma máscara. Aí, beleza, não vi nada. Aí, malemar, consegui dormir aquela noite, fiquei pensativo, olhando e tal. De manhãzinha, acordei diferente, acordei aéreo, não aéreo, mas assim, tava raciocinando. Mas acordei leve, tranquilo, calmo, sereno, parecia que eu tinha tomado um chá muito bom, sabe? E eu sou caretaço, não uso nada, sou tranquilex. Minha filha sabe disso, meu filho pai não usa nada, tipo. E aí eu peguei e fiquei com aquela sensação o dia todo, de leveza, de tranquilidade, sabe? De paz. Falei, caramba, isso aqui é muito bom, velho. E aquela experiência, sei lá, cara, pra mim tava tudo bom, tudo da hora, sabe? Não sei, eu fui tomado dessa paz, desse sentimento, dessa sensação, não sei, vibrou de uma forma legal dentro do meu ser, tá ligado? Uma parada dessa. Será que ele realmente teve contato com essas criaturas? Diga nos comentários o que você acha. Em 31 de julho de 2022, uma tragédia ocorrida no estado de Ohio, nos Estados Unidos, chamou a atenção do país e deu início a um dos casos criminais mais controversos dos últimos anos. Naquela manhã, uma jovem de apenas 17 anos, chamada Mackenzie Shirilla, dirigia um veículo com 2 passageiros, seu namorado, Dominic Russell, de 20 anos, e o amigo dele, Davion Flanagan, de 19. Pouco depois das 5 da manhã, o carro em que estavam atravessou uma área residencial em alta velocidade. Imagens de câmeras de segurança registraram o veículo acelerando rapidamente antes de sair da pista, atravessar um gramado, atingir um prédio comercial e explodir em chamas. O impacto foi devastador. Dominic Russell e Davion Flanagan morreram no local. Mackenzie Shirilla foi a única sobrevivente. Inicialmente, o caso parecia ser mais uma fatalidade causada por direção imprudente. Porém, conforme as investigações avançavam, promotores começaram a levantar uma hipótese muito mais sombria. Segundo a acusação, a colisão não teria sido um acidente. A promotoria argumentou que Mackenzie teria acelerado deliberadamente o carro até cerca de 160 km por hora segundos antes do impacto, sem demonstrar qualquer tentativa de frear ou desviar do obstáculo. Em um vídeo que mostra o momento em que os policiais prendem Mackenzie, o qual apareceu em um documentário, algumas pessoas notaram algo aterrorizante. Uma voz masculina diz, "She killed us", ou em português, "Ela nos matou". Where's she? Right back there, pal. Hi, Mackenzie. Step out for me. I'm Detective Jesus. I'm the one who's been investigating the crash. You're under arrest for aggravated murder ×2, okay? Nobody's gonna ask you any questions. Nobody's gonna bother you. Can I have your key, please?
Could you please be careful taking this one You got off it. so it doesn't break the bracelet, You please? got it. You got it. No, Thank you. you got it. Okay, just keep your hands right here. I'm not gonna tighten these, okay? I don't want to hurt you. You good? Are they good? Thank you. All right. This screws are right here. Actually, he took her out of the car and we did not. Okay. Do you have anything out of pockets, anything like that? Watch your head going in. Don't. I'm not gonna hurt you. You okay? Será que uma das vítimas se manifestou para avisar que ela era realmente culpada pela morte deles? Ou teria sido isso apenas um barulho qualquer? You okay? Se você quer conhecer outras histórias de assombrações, fenômenos paranormais e eventos inexplicáveis ocorridos no Brasil e no mundo, inscreva-se no canal e ative o sino para receber todas as notificações.